Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Carta à igreja de Tiatira. Vamos tentar vencer essa carta aí em 30 minutos. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, que porventura são muito mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que você tolerares que essa mulher, chamada Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus filhos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como uma grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e a todas as igrejas conhecerão. Verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quanto não tem essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode orar? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesse momento. Te pedimos, Senhor, humildemente, como os Teus filhos, Teus servos, que o Senhor traga à luz a Tua palavra, que o Senhor traga clareza, esclarecimento, para que possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através do que o Senhor falou à igreja de Tiatira, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí vencendo, aos poucos as cartas às igrejas. Estamos aí no início do livro de Apocalipse, e nós já vimos, desde o início do capítulo 2, o que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, uma igreja rica, uma cidade muito importante, uma igreja que não tolerava falsos profetas, mas era uma igreja que tinha deixado o primeiro amor. Vimos também a igreja de Esmirna, uma igreja que se considerava fraca, uma igreja que se considerava pobre, mas na verdade era uma igreja rica. Era a igreja que o Senhor só teceu elogios àquela igreja. Vimos também a igreja de Pérgamo, uma igreja também rica, uma igreja que tinha um sério problema em estar inserida em uma cidade extremamente pagã, idólatra, onde o trono de Satanás habitava ali, e também tinha a questão da doutrina de Balaão, e o Senhor chama eles
para voltarem ali à fidelidade, se manterem firmes, porque senão o Senhor iria brevemente contra eles e pelejaria contra aqueles que estavam indo de encontro à palavra de Deus, à doutrina do Senhor. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Tiatira, que, diferentemente das outras, de Esmirna, de Éfeso, era uma cidade que não tinha um poder aquisitivo relevante. Ela não tinha vamos dizer assim, ela não era uma polis como Éfeso era, mas ela tinha suas particularidades, porque era uma igreja, era uma cidade que tinha um poder comercial muito forte. As pessoas, para entrarem ali na Europa, para os viajantes, né, tinham que passar por ela, ou necessariamente passava por ela, porque era uma cidade que ela era uma cidade de viajantes, né, passavam para ir para outros lugares, passavam por ela. Era como se você saísse daqui para Caruaru, por exemplo. Qual é o lugar que todo mundo, quando vai para Caruaru, para lanchar? Olha para aí, está vendo como vocês sabem? Então, o Rei da Coxinha é um lugar comercial que todo mundo, para ir para as cidades do Agreste, Sertão, né, do estado, para no Rei da Coxinha para fazer aquele lanche. Então, é um ponto de referência. Obrigado, Malaudicé. Então, aquela cidade de Tiatira era essa cidade, ponto de referência para as pessoas pararem e comprarem ali mirra, incenso, alimento, comida para o restante da sua viagem, descansar um pouco, né? Era uma cidade ali forte no seu comércio. E existia na cidade de Tiatira também um problema na cidade, que era praticamente o mesmo problema da igreja de Esmirna, porque ali os comerciantes da cidade, eles eram muito unidos. É como se fossem sindicatos, né? Por exemplo, você vai mexer com o pessoal dos metalúrgicos, né? Eles são unidos, tem um sindicato que rege ali o pessoal do comércio. Então, se você quer ter um apoio, né, você se filia a um sindicato que se temos hoje. A gente está falando no mérito do sindicato. Estou dizendo que algumas pessoas se juntam, né, para criar ali um ambiente onde um defende o outro. E naquela cidade tinha muito disso. Então, aqueles comerciantes que vendiam animais, eles se juntavam, não é? E se eu chegasse agora querendo vender animal, talvez eu fosse escanteado, porque eu tinha que fazer parte daquela comissão, daquele grupo de comerciantes que mantinham ali o monopólio da venda do comércio. E além disso, além dessas pessoas terem esses grupos, né? Além disso, esses grupos eram grupos que se reuniam para as práticas idólatras. Como os irmãos sabem, nós vimos isso, que naquela época era muito forte a questão do politeísmo. As pessoas adoravam vários deuses. Paulo, quando escreve a Coríntios, ele vai dizer lá, olha, se cuide ali, né, da idolatria, tenha essa consciência em relação à comida sacrificada aos ídolos. Então, tinha esse contexto aí. Então, a igreja de Tiatira era essa igreja, que era uma cidade relativamente pobre, mas que tinha um poder de comércio, era uma cidade relevante, e a igreja de Tiatira estava ali naquele contexto. E como é que as pessoas viviam? Queriam trabalhar. Os irmãos da igreja de Tiatira, eles queriam trabalhar, só que eles estavam em um dilema. Ou eles não tinham clientes, ou eles, para ter clientes e conseguir vender as coisas, eles tinham que se filiar, eles tinham que fazer negócio com esses comerciantes que eram idólatras. E eles tinham que se submeter a algumas liturgias, sacrifícios, adoração a deuses estranhos, a deuses pagãos, sacrifício de animais, comidas sacrificadas. Então a igreja estava nesse dilema. Ou eu trabalho para sustentar a minha casa, ou eu fico fiel a Deus.
Porque para eu poder trabalhar, para eu poder tirar o meu pão, poder me alimentar, eu preciso fazer parte desse grupo aí, que é um grupo idólatra. Porque se eu quiser vender a minha banca, botar a minha bancazinha aqui de incenso, de mirra, sem me juntar com essa turma, eles vão me boicotar. Tem muito disso, em algumas cidades ainda tem disso, né? As milícias, não é? As milícias ali do Rio de Janeiro, algumas cidades que tem milícia, se você não pagar aquela condição ali mensal para aquele grupo de pessoas, são saqueados, né? Na Bahia tem muito disso também, né? Então são saqueados. Então a igreja de Tiatira estava nesse dilema. E diante desse dilema, desse contexto, voltamos ao texto agora para entender o que Cristo queria falar com aquela igreja. E aí ele diz no verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E aí Jesus já inicia o seu discurso trazendo uma alusão ao que ele falou logo no início do livro, né? Quando João vê, né, Jesus, mas ele não sabe quem é ainda, ele olha e dá as características, né? Ele diz o quê? Os seus olhos são como chama de fogo, né? E eu caí como morto aos seus pés, desmaiou, né? E aí Jesus agora, mais uma vez, chega para a igreja de Tiatira e diz: olha, quem está falando é aquele, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E aí, por que Jesus diz que tem esses olhos de chama de fogo? A ideia aqui, o contexto aqui para explicar porque Jesus diz que é chama de fogo, ele está dizendo que ele tem condição de ver tudo o que está acontecendo. Não apenas o que está por fora, mas também o que está acontecendo por detrás das cortinas. Além disso, é aquele que consegue enxergar tudo o que está acontecendo no obscuro das coisas. Porque o fogo, ele traz também esse contexto de claridade, traz luz. Então, ele consegue enxergar até aquilo que está escuro. Os irmãos vão lembrar que quando o Senhor, nosso Deus, traz a revelação para o profeta Ezequiel, e ele toma Ezequiel em visão, ele leva ele até o muro, né, do templo da cidade de Jerusalém, e ele mostra as coisas que estão acontecendo por trás, que ninguém estava vendo, as coisas obscuras que o povo estava fazendo, os sacerdotes estavam fazendo. Então, quando Jesus se posiciona aqui como aquele que tem os olhos de chama de fogo, é aquele que o seu olhar é um olhar que consegue ver tudo. É um olhar que está para além da aparência. Além disso, há uma outra interpretação que traz a ideia de que quando uma pessoa está irada, quando uma pessoa está nervosa, quando uma pessoa está, não é, com a tensão na sua cabeça ali, o que acontece? Qual o sinal? Os olhos ficam vermelhos. Então, a ideia de que quando você está numa sensação de tensão, de nervosismo, de reprovação, quando você olha, os olhos da pessoa ficam vermelhos, né? Então, a ideia aqui é que Jesus está trazendo uma ideia de que algo está acontecendo e ele está tão atento que os seus olhos estão vermelhos, como chama, para aquela situação que está passando ali, a problemática da igreja de Tiatira. E também ele diz dos pés semelhante ao bronze polido. A gente vai ver que Jesus já tem essa ideia, né? Os pesquisadores traduzem isso aqui como o Senhor Jesus dizendo que é aquele que está passeando, que está andando no meio dos 7 candeeiros, dos 7 castiçais. O texto vai dizer até agora que Jesus é aquele que vê a sua igreja, ele contempla as obras da sua igreja, mas não apenas vê, ele está no meio da igreja, passeando no meio dela. Está contemplando, vendo, por isso que ele vai dizer: eu sei das tuas obras, eu conheço as tuas obras,
porque eu estou no meio de vocês, passeando com vocês. E aí ele continua, conheço as tuas obras, verso 19, o teu amor, né? E aí ele vai começar a dar as características boas da igreja, né? Como ele tem sempre fazendo, né? Tecendo os elogios para os pontos positivos daquela igreja. E quais são os pontos positivos? O amor, a fé, o teu serviço, a paciência, né? E as últimas obras que são o quê? Maiores do que a... Qual foi a igreja que estava ao contrário? Que as últimas obras estavam piores do que a primeira. Quem lembra? Éfeso, né? A igreja de Éfeso estava ao contrário. As obras do primeiro amor eram maiores do que a última. Por isso que Jesus disse, olha, lembre de onde você caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor. Mas aqui Jesus está dizendo o inverso. Aquela igreja, quanto mais ela trabalhava, mais as obras delas eram obras de amor, obras de paciência, de perseverar na fé, de fazer obras que aquela obra permanecia firme naquela cidade, né? Aí no verso 20, ele vai dar agora os pontos negativos, né? Diz o seguinte, tenho, porém, contra ti os que o tolerares, que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus filhos a praticarem a prostituição e a comerem de coisas sacrificadas a ídolos. Então aqui tem uma coisa muito séria acontecendo na igreja de Tiatira. E há dois entendimentos, um que eu mais me aproximo e um outro que eu vou explicar. Qual é o que eu mais me aproximo? É que literalmente, e lógico que a gente, em muitos momentos, não na sua totalidade, a gente não pode ver Apocalipse literal, porque tem muito simbolismo, né, muita alegoria, mas nesse contexto aqui, nós entendemos que é uma mulher realmente da igreja que tinha se levantado para trazer uma doutrina estranha. E que doutrina era essa? Ela estava se autoproclamando profetisa. Lembram lá do estudo de Coríntios que nós vimos? Aquelas mulheres, quando Paulo vai dizer, olha, as mulheres podem profetizar. Tem uma hora que ele fala que as mulheres profetizam. Tem hora que ele vai dizer, olha, as mulheres fiquem caladas, né? Então, a figura da mulher que se levantava para profetizar existia na época. Existiam mulheres que levantavam-se na igreja para serem boca de Deus. E aqui a ideia é que, de fato, se levantou uma mulher, e aí não se pode precisar se o nome era literal Jezabel, porque Jezabel é uma alusão àquela Jezabel que tirou o povo de Deus do caminho, né, que enganou, fez com que o povo de Deus adorasse imagens e outros deuses. Mas a ideia aqui é que essa mulher estava persuadindo a igreja. E aí o que acontece? Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Estava vendo um barulho realmente ali. Ali, né? Estão querendo me derrubar o pastor, né? Vão ficar sem sopa no sábado. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo? Só para a gente contextualizar. Essa mulher se levantou na igreja, se autoproclamando profetiza, e a igreja estava dando o púlpito da igreja para essa mulher, e não apenas para ela profetizar, mas para ela fazer o quê? Ensinar. Ela estava, além de profetizando, ela estava ensinando na igreja. Ensinando o quê? Os filhos, os irmãos, praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. E a doutrina dela está lá no verso 24. Qual era a doutrina que essa mulher estava ensinando?
Lá no verso 24, ela vai dizer, mas eu vos digo, ela não, né? Jesus falando, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina que essa mulher estava ensinando. Que doutrina é essa? Que como dizem, as profundezas de Satanás. Veja a doutrina que estava sendo ensinada na igreja de Tiatira. As profundezas de Satanás. Que profundezas são essas? Era o gnosticismo, que hoje a gente vai ter um viés mais liberal da coisa. O que ela pregava na igreja? Ela chegava no púlpito e dizia o seguinte, meus irmãos, vocês que precisam trabalhar, lembra do problema que a igreja estava tendo? Que precisava trabalhar, mas se trabalhasse tinha que servir a outros deuses. Vocês que querem trabalhar, vocês precisam sustentar a família de vocês. Vocês precisam levantar dinheiro, vocês sem dinheiro não vivem. E a igreja precisa também de condição para poder sobreviver. Mas veja, não tem como você resistir a Satanás sem antes conhecer os pecados que Satanás coloca para você. Amém não. Amém não. Alguém senta do lado dele ali, para ajudar o irmão, né? Então, veja, qual era o discurso? Qual era o discurso, mano? Ele dizia, a mulher chegava e dizia assim, olha, como é que você vai dizer que consegue vencer o pecado se você não conhece o pecado? Então, o que ela instigava? Que se nós somos crentes, se nós somos alcançados pela graça de Deus, e se a graça nos alcançou, mesmo que a gente peque, nós seremos vitoriosos, porque a graça nos alcançou. Então, amém não. Segura aí, Marcílio. E a graça nos alcançou, realmente. Mas veja, não é porque a graça nos alcançou que eu vou pecar. Entendeu o contexto? Não é porque a graça me alcançou que eu vou conhecer o pecado porque a graça me alcançou. Jesus disse o quê? Fuja da aparência do mal. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jesus em todos os momentos está dizendo, não trilhe o pecado. Porque se você for para o pecado, você vai ser aprisionado. O pecado o aprisiona. Por isso, para os que nunca usaram droga, qual é o discurso? Evite o primeiro trago, gole. Tem que evitar. Porque se você for, meu amigo, a probabilidade de você não voltar é muito grande. Então, o liberalismo teológico, hoje, inclusive, diz isso. Que o evangelho universal, que a graça de Deus nos alcançou, logo não preciso me preocupar com o pecado, porque no último dia a graça me alcançou. Onde se aprendeu o pecado, superamou a graça. A igreja católica diz isso. Porque as pessoas que se dizem católicos vão para o galo da madrugada, no carnaval, e quando passa o carnaval eles vão para a missa e diz que está tudo bem, que nada aconteceu. E quando Jesus voltar vão para o céu. Por quê? Porque eles acham que a graça é suficiente. Então eles podem pecar. E isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Isso é uma falha teológica. Jesus vai dizer, olha, sem santidade ninguém verá a Deus. Precisamos nos santificar, porque naquele grande dia, Jesus vai olhar para a gente e dizer assim, olha, apartai de mim, você que praticar essas coisas, eu não conheço. Mas se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse era o discurso da mulher, denominada Jezabel. Ela dizia o quê? Vocês precisam conhecer as profundezas de Satanás. Vá para lá, cão, bem longe. Conhecer profundezas de Satanás, não. Por isso que ela dizia, você pode ir para o templo de Zeus. Você pode ir sacrificar. Você pode comer uma carninha. No final, você pode participar das orgias. Mas se você fizer tudo isso e não voltar aqui para o domingo, pedir perdão, continuar a sua vida, está tudo bem, a graça nos alcançou. Aquele pecado que você não se liberta, né? A pessoa tem gente que vem para a igreja, pastor,
prega, os irmãos pregam, o louvor, ele escuta a palavra, sabe que está errado, chora, se arrepende, Senhor, me perdoa. Quando sai daqui, no outro dia, pratica as mesmas coisas. Não conseguem se libertar dos pecados de estimação. E aí, no outro domingo, ele volta para a igreja. Aí ele lembra tudo que fez de errado, se sente a pior pessoa do mundo, chora de novo, pede perdão a Deus, e quando volta a fazer as mesmas coisas. Precisa mudar. E a gente vai ver isso, que Jesus vai dizer, eu estou dando tempo, estou dando oportunidade de você se arrepender. E ele vai dizer, aqui para Jezabel, ó, deu oportunidade, mas ela não quis. Né? De tão longânimo que o nosso Deus é, ele, ainda a pessoa errada, toda troncha, Jesus dá a oportunidade da pessoa se consertar. Vamos voltar? 24, não, eu dei um pulo no 24, mas aí a gente está ainda no... Eu acho que é o 20 e... Estava no 20, vamos para o 21 agora. Sim, então esse é o que nós acreditamos como linha teológica, tá? Tem outra linha teológica que diz que isso aqui era um grupo de pessoas. Que esse entendimento de Jezabel aqui é uma figura de linguagem que Cristo está falando para um grupo de pessoas que está trazendo uma doutrina, disseminando o mal dentro da igreja. Como se implantasse uma erva daninha, sabe? No meio da plantação você vai lá, deixa aquela erva daninha crescer, como se fosse um câncer, e no final mata a planta, porque não foi arrancada aquela erva daninha a tempo. Seja um pensamento ou seja o outro, o que nós podemos concordar é, existia uma persuasão para os irmãos de Tiatira a serem suscetíveis a comerem carne sacrificada, a sacrificar a ídolos, a participar de orgias sexuais, né, crimes, e terminou, ia para o culto, estava tudo bem. Essa era a ideia. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Veja, Jesus está dizendo aqui, ó, dei tempo. Tempo para que você mude, reflita. Ela, falando da mulher, todavia não quer se arrepender. A mulher é insistente, né? A mulher ali não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, pois não se arrependeram das obras que ela incita, o que ela sugere. Então, a ideia aqui é que Jesus permitiu que aquela mulher e aquele grupo de pessoas que estavam enveredando com aquela mulher fosse entregue às suas próprias concupiscências, fosse entregue às consequências dos seus próprios atos. Sabe qual é a consequência daquela pessoa que vive pecando e não se arrepende? É cair doente. E normalmente é relacionado àquele problema. As pessoas que têm problemas de saúde na área sexual, porque se envolve com tudo que não presta. Às vezes o cara casado, né, tem sua família em casa, na sexta-feira ele sai com os amigos, curte, faz tudo que não deve, com todo tipo de situação no mundo, aí quando volta fica doente, leva a doença para casa, né? A pobre da mulher que não tem nada a ver, fica doente também por causa do abençoado, para não dizer infeliz, e aí cai. Aí no leito de hospital, quando fica ali, precisando ser dado banho, limpado, botado fralda, quem é que cuida? É a mulher. Vai chamar a ursa. A ursa, não é a laúça não. Né? Vai chamar a ursa. Né? A ursa nem lá vai. Quem é esse? Estou esperando ele morrer para chegar no juiz para dizer que eu tinha uma união estável com ele. Não é assim ou não? Viu o quê? O defunto apanhar na cara.
Vá merda. Só tem dessas coisas no Zé do Pinho. Cara lá, o corpo do defunto, ela acaba safado. Tome na cara do... Né? Então, meus irmãos, a ideia de que Cristo, Deus, não pune ninguém. Pastor, nós pagamos aquilo que nós plantamos, colhemos aquilo que plantamos. A consequência do pecado. Ele está dizendo, desde o início da criação, Deus disse, se você comer, você vai morrer. Não é eu que vou te matar. É a consequência do que você, da desobediência que você vai fazer. Aí o cara foi lá e comeu. Foi Deus que matou? Não. É consequência do que ele fez. Então, aqui, a mulher e os seus aliados estão caindo de cama, doentes, ficando doentes, fruto dos pecados da imoralidade e da prostituição que eles cometeram. Vamos avançar. Eu acho que a nossa irmã Menaildo tem razão. Acho que a gente não vai terminar hoje, não. Verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Você pode dizer um amém? Deus, o Senhor Jesus, é aquele que conhece o nosso deitar, nosso levantar. O salmista vai dizer, né? De longe, Ele já nos conhece. Não tem como a gente fugir da sua presença. Se a gente for até a profundeza do oceano, Ele está lá. Se a gente subir ao mais alto do céu, Jesus está ali também. Não tem como a gente fugir. E aí Ele vai dizer, todos saberão, as igrejas aí de perto saberão, que eu sou aquele que conheço os corações e as mentes. Porque Jesus, no início, ele vai dizer, eu sou aquele que tem os olhos de chama. Então, não adianta você fazer coisas escondidas. Jesus está vendo. Não adianta eu querer dar uma de bom moço. Não adianta eu querer apresentar-me de uma falsa aparência, de uma falsa moralidade, se lá no escondido Jesus sabe quem eu sou de verdade. Ele sabe o meu coração e a minha mente. Então, a ideia que Jesus está tentando passar aqui é que, olha, não adianta fazer nada escondido, igreja. Não adianta você ter uma vida dupla, de dupla personalidade. Tem uma vida aqui, mas no entreculto na sua casa você é uma pessoa totalmente diferente. Eu conheço o coração e a mente. Você pode estar abraçando seu irmão, dizendo, eu te amo, você é uma pessoa boa, mas na sua mente vai dizer, isso é um bandido, meu bem. Quando sair daqui, ele vai estar falando de mim. Jesus conhece teu coração e tua mente. E aí está a chave, no final, a parte B, no finalzinho do versículo 23. E vos darei a cada um segundo as vossas... Pronto. Eu vi o misericórdia, veio? Segundo as vossas obras. Como é que está sendo as nossas obras? Nós seremos pesados na balança do Senhor segundo as nossas obras. Pastor, mas nós não seremos salvos pela obra. Lógico, nós somos salvos pela graça. Mas são as nossas obras que dizem se há de fato um arrependimento ou não. O nosso coração é a nossa mente. Então, é as nossas obras, eu pratico boas obras, eu já disse aqui. Eu realizo boas obras, fruto do que a graça fez na minha vida. Se a graça me alcançou, se a graça me transformou, se eu sou uma nova criatura, as minhas obras, as minhas práticas serão condizentes com a graça que me alcançou. Se a graça não me alcançou, se eu não sou uma nova criatura, as minhas obras não serão obras de pessoas que é uma nova criatura. A Bíblia vai dizer, pelo fruto conhecereis a árvore. Se você é uma pessoa salva, você vai dar bons frutos do Espírito. Se você não é uma pessoa salva, você dará frutos da carne. Ira, maledicência, porfia,
Tudo lá. Tudo que são as obras da carne. Para terminar, vou parar aqui. Na semana que vem, viu, irmã Benailde? A gente termina e entra na carta a Sardes. Só tem 5, né? Tá bem, Irene, tá bom. Então vamos lá. Olha, vocês que pediram, viu? Diz assim, verso 24. Digo, todavia, a vós outros. Quais que outros são esses? Os que não têm essa doutrina, que não conheceram, não se curvaram para os que dizem que são coisas, que precisam conhecer as coisas profundas, né? As profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. O que nós aprendemos aqui? Que alguns irmãos de Tiatira não eram todos que estavam se sujeitando à doutrina de Jezabel. Tinha um grupo que estava permanecendo fiel. Diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela colocava o pseudo-profeta, o pseudo-apóstolo, né, que Cristo vai dizer que se autam apóstolos, mas não são apóstolos. Né? Vocês colocam eles à prova. Então, o que Éfeso fazia? Se chegasse uma pessoa nova na igreja com uma doutrina, ele era provado. Ele não chegava no púlpito para pregar, não. Para ensinar, ei, calma, chegasse agora, tu não vai pegar a janela, não. A gente vai ver o que tu acredita. Quem é você? Tu veio da onde? Qual foi a igreja que te mandou? Por que tu saiu de lá? Tem gente que sai de galho em galho, né? A igreja nem pergunta, de onde esse cara saiu? Né? Temos um casal aqui, me permita a referência, que quando eles chegaram aqui, o que foi que a gente perguntou a vocês? Vocês vieram de onde? Foi isso que eu perguntei a eles. Por que você saiu de lá? Por que vocês estão aqui? Você precisa conhecer as pessoas. Não é não? Você recebe alguém na sua casa se você não conhecer? E por que na casa de Deus não recebe todo mundo? Hã? É o que está sendo? Até a gente que conhece, ela não recebe. Tá assim, Ana. Jesus precisa trabalhar na tua vida. Misericórdia. Depois eu vou lá e entro, viu? Vê se não. Então a ideia aqui é de que a igreja de Tiatira era tolerante a essa falsa doutrina. Diferente de Éfeso. Éfeso colocava a prova. Tiatira não. Tiatira, além de ser tolerante, dava o púlpito. Fale lá, rapaz, fica à vontade. Né? E aí, mas tinha um grupo que se permanecia fiel. Aí Jesus vai dizer para esses daí que não aceitaram essa doutrina e não conheceram as que dizem as profundezas de Satanás, de outra carga não porei sobre vocês. Então, vocês serão recompensados de forma abençoadora. Aqueles que se permanecerem fiéis. E aí ele diz, no 25, tão somente eu quero que vocês façam uma coisa só. O que é que precisa fazer? Reter o que vocês têm até que eu venha. Vocês precisam guardar o que vocês têm. Vocês precisam ser fiéis àquilo que vocês têm. E o que é que a igreja de Tiatira tem? Está lá no versículo 19. Amor. Eles têm amor, eles têm fé, eles têm serviço, têm paciência, continuam nas obras, nas boas obras. Precisam ser fiéis àquilo que Deus colocou na mão deles. Amém? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cedro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Antes de ir para o verso 28. Jesus está dizendo o seguinte aqui. Jesus está fazendo uma alusão escatológica. Jesus está falando uma ideia para o último dia. A gente vai ver que nós que somos salvos, que naquele grande dia, quando o Senhor virá julgar as nações, a Bíblia diz que nós também estaremos ao lado do Senhor Jesus, julgando as nações. Estaremos ao lado dele. Então a ideia é que Jesus está dizendo aqui, que naquele último dia, Deus nos dará autoridade para, junto com Cristo, regermos com cedro
É autoridade, representa autoridade, representa governança. Lógico, Jesus, ele é o rei, ele é o Senhor. Mas nós estaremos ao seu lado. Quem vai estar ao lado do Senhor Jesus aqui? Amém. Nós estaremos ao lado dele. Por isso, a ideia de que, ao vencedor e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. Então, a ideia de que nós teremos com Jesus autoridade para julgar, tá ali naquele último dia do lado direito do grupo que o Senhor Jesus vai chamar. E aí ele vai dizer também que terá um cetro de ferro que será regido. Então, a ideia aqui é outra ideia escatológica de que o mundo pagará, o mundo sofrerá as consequências. No último dia do julgamento, Cristo virá não como um cordeiro mudo para o matadouro. Cristo virá como um leão com força para rugir. Então, ele irá julgar a nação, o mundo, e com um cedro de ferro, um cetro que não quebra, ele vai quebrar como se fosse jarro. Aquelas pessoas, o mundo que não se voltou para Cristo. Então, é uma ideia escatológica. Jesus está dizendo, olha, se vocês permanecerem fiel, vocês estarão ao meu lado, naquele grande dia que eu vou julgar a nação. Estão entendendo? Diz amém. E para terminar, 28 e 29 diz assim: assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eita, glória a Deus. Então veja, hoje em dia, eu até vi um pregador falando isso e é interessante mesmo. Nunca surgiu tanto aí, falar sobre Satanás. E pregar um Satanás bonzinho. Você botar na Netflix, você vai ter várias séries que falam de Satanás. Vou dar um exemplo. Eu já assisti todas, por isso que eu posso dizer. Tem uma série, não assisti tudo não, mas tem um que é Lúcifer. O nome da série é o nome do cara, né? Lúcifer. Um diabo bonzinho. Diga, Eduardo. Meu demônio favorito. Esse daí eu não assisti não, esse aí é muito pesado, viu? Tem outro que o nome da série é Sabrina. É uma bruxazinha, né? Que é filha de Lúcifer. Aí na série chamam Lúcifer de Lúcifer Estrela da Manhã. Isso é uma heresia. Isso chega a ponto de ser blasfêmia. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque quem é a estrela da manhã? É Jesus. Ele que virá. Ele é a estrela da manhã. Qual é a estrela que brilha de manhã? O sol. Então toda a vida depende do sol. Se o sol sumir, toda a vida na terra morre. As pessoas estão dizendo aí no mundo, com essas séries, com essas coisas, que Lúcifer é o sustentador da vida, porque ele é a estrela da manhã. Mentira. Quem sustenta a vida é Jesus. Eu e você estamos aqui porque a graça dele e a misericórdia dele se renovou mais uma vez na nossa vida. Por isso o sol nasceu mais uma vez. E vai nascer amanhã. Então, Cristo é a estrela da manhã. Então ele vai dizer para o seu povo, olha, da mesma forma que eu recebi do meu Pai, os que vencerem, os que permanecerem fiel, eu darei a estrela da manhã. Ele está dizendo, quando eu vim raiar com glória, com louvor, com um exército de anjos, dizendo, hosana ao Senhor, louvado seja Deus, glória ao Senhor, Jesus vai trazer para nós, Ele mesmo, a estrela da manhã. Então, ele termina com uma forma teológica linda, que é muito atual para nós, muito atual. O mundo está pregando um inimigo aí, um Lúcifer, bonzinho. Muitos têm enveredado nisso, pensado nisso. Satanás tem mudado o pensamento de que ele talvez até nem exista. Tem gente que acha que Satanás não existe.
Satanás existe. E tem poder. Mas só o nosso Deus, ele tem todo o poder. Né? E naquele grande dia, ele pisará a cabeça da serpente. Assim como o próprio Deus profetizou lá no Éden, para o Adão e para Eva e para a serpente, dizendo, virá alguém que vai pisar a tua cabeça. E esse é Jesus, estrela da manhã. Amém, meus irmãos?